Saiu notícia, tem vídeo do Raiz Tricolor. Hoje é segunda-feira, dia 22, na verdade, de abril de 2024, né? Entre dois feriados, se você mora no estado do Rio de Janeiro, né? Terça é feriado, segunda não, mas domingo também era. Então, pra muita gente aí, ponto facultativo no Rio de Janeiro. Pra mim, significa viagem. Tô gravando esse vídeo aqui meia-noite e pouquinho. E 3 e pouca da manhã saio aqui de Rio Bonito pra poder ir lá pra Assunção. A gente viaja 5 e pouca pra São Paulo e 7 e pouca de São Paulo lá pra Assunção pra fazer a cobertura do jogo de quinta contra o Cerro Porteño. Vamos falar um pouquinho sobre, inclusive, esse jogo, porque o Fluminense divulgou a preparação da semana, né? Lá para a partida contra a equipe paraguaia. O Fluminense joga lá só na quinta, né? Então a programação é a seguinte: tem treino nessa segunda-feira no final da tarde, né? A programação é que neste final de tarde, 3h30 da tarde, se treine lá no CT Carlos Castilho. Na terça-feira se treina de manhã, às 9 da manhã, e 3 da tarde é a decolagem para Assunção. Então eles chegam lá em Assunção por volta de 5 da tarde. 5 e pouquinho, por aí. Só que lá tem 1 hora menos. Então, o Fluminense chega por lá, na verdade, sai daqui 3, passa 2 horas no voo e chega lá 4 da tarde. Encerra assim a preparação da terça. Na quarta-feira, o Fluminense, às 3 horas da tarde, horário lá de Assunção, né? Às 4 da tarde, horário aqui do Brasil, treina lá no estádio Feliciano Cáceres, do Esportivo Luquenho, em Luque, que é ao lado de Assunção, onde o Fluminense... Na verdade, Luque é onde fica o aeroporto, e eu acho que o hotel onde o Fluminense fica também é Luque. Tá? Tenho essa impressão. É um hotel ao lado da sede da Conmebol. Num dos vídeos dessa semana, até o Gran Bourbon, num dos vídeos dessa semana eu vou mostrar pra vocês esse hotel, beleza? Vou mostrar ali, não, a gente não pode entrar, né, mas eu vou mostrar ali do lado de fora. O Fluminense fica logo ao lado da sede da Conmebol. E aí, beleza, o Fluminense treina em Luque, né, mas no Esportivo Luquenho. Pra quem não sabe, é o clube original, né, do Romerito, né, ídolo do Fluminense também. E na quinta-feira, o Fluminense treina no final da tarde, na quinta-feira o Fluminense joga contra o Cerro Porteño no horário local às 6 da tarde, sim, jogo da Libertadores 6 da tarde, mas aqui do Brasil é 7 da noite. Vale destacar, a gente vai estar lá em Assunção, o Fluminense ainda não confirmou, porque botou assim, atividade da imprensa a confirmar. A gente vai, tá? O Fluminense permitindo, a gente vai cobrir o treino. Em todas as viagens que a gente tem feito esse ano, Quito e Lima, a gente teve abertura da imprensa, o Fluminense tratou a gente até muito bem, assim, tanto lá em Quito, a gente com o pessoal da ESPN que estava por lá, quanto lá em Lima, a gente, quando eu digo a gente é porque tá eu, Lessa e o Fio, né, o Jornada KTO 1902, também tratou muito bem lá em Lima, quando também tava o pessoal do GE, né, e da TV Globo. Lá agora em Assunção, até onde eu fiquei sabendo, só vai a gente do Jornada só. Enfim, então a gente torce também para que você tenha ali a mesma pegada de abrir o treino, para fazer a cobertura ali, nem que seja aqueles 15 minutinhos com uma entrevista para poder valer também a viagem, né? A gente faz acompanhando o Fluminense. E a gente espera, né, que a gente possa falar com algum dos jogadores ali e filmar, nem que seja 15 minutinhos de treino, para entregar um conteúdo legal para você. Mas a gente vai atualizando isso ao longo da semana. Outra notícia que surgiu é relacionada ao Sampaio Corrêa. Pegou mal uma declaração do presidente do Sampaio Corrêa, o Sérgio Frota, à Rádio Mirante AM, que é lá do Maranhão. Ele falou o seguinte, eu vou ler aqui um trechinho porque viralizou esse trecho, então eu vou ler aqui porque a gente não tem o áudio, né? Ele estava justificando, só vale dar o contexto antes. Ele estava falando sobre a venda do mando de campo do Sampaio Corrêa, né, que é do Maranhão, de São Luís, e vai vender o seu mando de campo para Brasília, e aí ele explica por que também estava vendendo para Brasília e por que vai sair de Brasília para Cariacica. Lembrando, o Sampaio Corrêa não é um clube de aluguel, não é um clube genérico, não, é um clube que tem história, tem torcida lá em São Luís também, então ele estava justificando para o pessoal de São Luís, né, no caso, para os torcedores de Sampaio, por que estava sendo vendido esse mando. E ele fala aqui, o Fluminense é campeão da Libertadores, mas não tem apelo aqui, em São Luís. Se fosse Flamengo, eu não faria a venda de mando, nem o Vasco,
mas o Fluminense não tem torcida. Eu não tiro esse jogo daqui por 300 ou 400 mil reais. Ali tem 1 milhão e eu preciso de 3 milhões e meio para poder subir. Sampaio tá na Série C. Vou atrás dos outros 2 milhões e meio. Independente dessa negociação, eu tive que falar com o presidente da CBF, com o presidente do Fluminense, porque o Fluminense não quer jogar em Brasília, quer jogar em Cariacica, porque ele tem um jogo contra a gente e esse mesmo grupo comprou outro jogo deles contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão. E é logo na sequência, né? Um na quarta e um no sábado. O Fluminense vendeu esse jogo com 2 times da Série A por 1 milhão. E o Sampaio, se pegar 1 milhão, é por causa do Fluminense, que é campeão da Libertadores. Mas ainda não tem nada certo. E aí ele até justificou também numa outra declaração, falando que o público do Sampaio não tem ido tanto ao estádio no Campeonato Carioca, no Campeonato Estadual, no Maranhense. O Maranhense está paralisado, ele vai precisar de grana para subir, enfim. Essa frase é aquela típica frase que pega mal, né? Porque é óbvio que quando você lê dentro de um contexto, você entende que ele tá falando, cara, se a gente trouxer o Fluminense pra jogar aqui em São Luís, né, lá no Castelão, a torcida do Fluminense não vai lotar o Castelão por si só. Não é aquele que a gente pode meter um ingresso lá no alto, ganhar 1 milhão só de renda e vai estar lotado o estádio. Só que quando ele fala dessa... E isso a gente concorda, né? Óbvio, o Castelão lá de São Luís, acho que cabe 40 mil, mais ou menos. Acho que é por volta disso lá que cabe. Deixa eu ver, 40 mil, exatamente, a capacidade. A qualidade do estádio tá horrorosa ali, enfim. É óbvio que a gente sabe que não dão 40 mil tricolores lá no estádio Maranhão. A gente tem uma torcida muito representativa no Maranhão. É um dos estados até que a gente tem mais torcida no Nordeste. Mas óbvio que a gente sabe que a gente, né, não botaria 40 mil, isso é fato. Só que a forma como o maluco fala menospreza, e aí pega mal. E aí é óbvio que a gente vai ficar com raiva. Isso ninguém tem dúvida, né? É aquele tipo de coisa, né? Tem coisa que você até pode pensar, mas falar, você vai dar merda pra você. E o presidente do Sampaio mandou mal demais nessa. De certa maneira... fico triste mesmo, não é certo não, de toda maneira fico triste pela galera da Ilha Flu, acho que tem Mara Flu também, a torcida lá do Maranhão, enfim, toda a galera de lá de perto que poderia ver o jogo na cidade natal, né, e não vai ver. Esse jogo vai vir pra Cariacica, que obviamente também sou fechado com a galera do Espírito Santo, acho que o Fluminense deveria ter um jogo definido em todo o ano, pelo menos lá em Cariacica. Mas assim, a galera de Cariacica, né, no mal, viu o Fluminense jogar lá no passado. Teve essa oportunidade, vai ter 2 jogos agora. Em São Luís seria muito mais legal pra torcida do Fluminense poder ver a galera de lá que provavelmente teve a oportunidade em 2020, né, a última vez contra o Motoclube. Uma pena. Pensando desportivamente no Fluminense, é óbvio que é 1000 vezes melhor o Fluminense jogar em Cariacica do que jogar em São Luís. A viagem é muito menor e o Fluminense vai ser mandante contra o Sampaio. A verdade é essa, se inverteu o mando. Enfim, uma pena pro futebol brasileiro, pra torcida do Fluminense em São Luís, pra torcida do Sampaio Corrêa, que poderia ver o seu time jogando também no seu estado, mas bom pra equipe e pro time do Fluminense, que facilita muito mais pra poder avançar de fase. Cara, Thiago Silva, tá? O Lessa trouxe uma atualização. Vamos lá. O Fluminense na última... O Thiago Silva, né, melhor dizendo. No último domingo... Não, foi no último sábado. Ele responde uma pergunta falando que... enfim... Um tom de despedida. Na verdade é essa. O tom dele sobre o Chelsea era de despedida. E que em breve todo mundo ia saber o futuro dele. Era essa a parada. Viram um bafafá danado e tal. Thiago Silva tá voltando, etc. A esposa do Thiago Silva publica uma foto escrevendo a última dança em Wembley, ou seja, meio que a última vez que o Thiago joga por aqui. Ou seja, vai sair e tal. E aí o Lessa, todo mundo achando que já ia apresentar e tal, o Lessa trouxe uma notícia de que além do Fluminense, também um time árabe tem interesse no Thiago Silva. E que nesse momento a probabilidade do Chelsea oferecer uma renovação para ele é nula, ou seja, não deve chegar, né, o Thiago Silva. Não deve ficar lá no Thiago Silva. E aí tem esse clube árabe. A esposa do Thiago Silva, quando foi pro Instagram, foi para lá para poder falar que ele não precisava mais jogar por dinheiro, jogava por amor à camisa, por projeto. Convenhamos, né, assim, que amor à camisa o Thiago Silva tem pelo Al Ahly, pelo Al Ain, pelo Al Nassr, pelo Al Ittihad,
E aí, enfim, fica aí, já foi um time do Egito, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, ou qualquer um desses clubes que vem dali da parte árabe, seja da Ásia ou da África. Não existe amor. Então, assim, além disso, duas coisas aconteceram e tem muita gente achando que tem a ver. Tanto uma agenda de shows do cantor Felipe Ret, com um show no Rio de Janeiro no final de junho que estava arriscado onde seria. E aí todo mundo ficou, o show da apresentação do Thiago Silva aí. Quanto também a Marvila, que é uma cantora, ex-Big Brother, tricolor, já se apresentou algumas vezes também ali relacionada a Fluminense, também parece que fez um tweet. Esse eu não consegui achar o tweet, só consegui achar um print, né, que mandaram, falando também de show, em breve a gente anuncia show e tal, alguma coisa assim. Enfim, sobre o Thiago Silva, é isso. Não vou ficar forçando o assunto do Thiago Silva, de atualização. Não tô falando que outros estão fazendo, não, tô falando de mim agora só. Não vou... É isso que se tem. Até que ele confirme a volta pro Fluminense, a gente tem que ficar em alerta. O fato é esse. E pra fechar, cara, eu não vou conseguir fazer o resumão da rodada porque eu não consegui ver jogos. Meu voo é, como eu falei, né, muito cedo o voo, né? Então eu acabei não conseguindo ver jogos de tarde, tinha mala pra arrumar, enfim. Como eu só volto na outra segunda, fiquei um bocado com o Murilo também. Mas vou fazer um resumo da rodada. Não é um resumão, é um resumo da rodada. Ok? Vamos lá. A tabela do Campeonato Brasileiro mostra... Vou botar aí na tela pra vocês. Mostra um Fluminense salvo por essa vitória contra o Vasco, né? Efetivamente é isso que aconteceu, tá aí na tela. Fala, Gabriel! Sai daí, ô Juninho. Juninho perdeu o jogo, né? Foi te dar a recomendação pra você apostar no Vasco, perdeu o jogo. Agora sim. A tabela mostra isso daqui, ó. Bragantino é líder, mas o Fluminense salvo por esse resultado contra o Vasco. Por que eu tô falando isso? Porque tira a vitória contra o Vasco. Bota até um empate aqui, tá? O Fluminense estaria em 16º, né, empatado com o Criciúma, mas o Fluminense teria saldo negativo. Então o Fluminense estaria em 16º, a 1 ponto da zona de rebaixamento. Se tivesse perdido, estaria no Z4. Então, essa vitória contra o Vasco, imagina a gente viajando, por mais que seja a terceira rodada, tá? Mas dentro do Z4. Horroroso, horroroso. Então, salvou muito essa vitória contra o Vasco. Botou a gente tá ali em 10º. Grêmio 1-0 no Cuiabá, né? Vitória meio que esperada dentro da arena do Grêmio. O Grêmio começou perdendo pro Vasco, já se recuperou, engatou 2 vitórias seguidas. Red Bull 1-0 no Corinthians, jogo em Bragança Paulista. Como eu falei, eu não consegui ver os gols, ver o autor dos gols, nada disso, tá? E eu não vou ficar aqui fazendo embromation com vocês, não. Quando eu vejo, eu vejo. Quando eu não vejo, eu não vejo. Situação chatinha do Corinthians, hein? Aí, ó. É a situação que a gente estaria até. 2 derrotas, 1 empate. O Red Bull é o líder, né? Empatou com a gente, você vê. A gente empatou com o líder do campeonato, né? E empatou merecendo vencer. Próxima rodada do Corinthians. Ih, cacete, é mesmo, cara. A gente vai cobrir um Corinthians desesperado lá na Neoquímica Arena, tá? Olha como é que inverteu os papéis. O Fluminense tem que saber utilizar isso por lá. O Corinthians tem 1 ponto, é 18º, e a gente vai enfrentar o próximo jogo deles contra a gente lá na Neoquímica Arena. O Galo enfiou 3-0 no Cruzeiro no primeiro tempo, né, no Clássico Mineiro no sábado à noite, isso eu consegui chegar a ver. Enfim, Galo em 7º, 2 empates, 1 vitória, né, se recupera ali depois de ter tomado o empate no finalzinho na última rodada pro Criciúma, né, os 2 pontos que o Galo deixou no caminho foram esses. A primeira rodada empatar com o Corinthians fora de casa, por mais que o Corinthians hoje esteja muito mal, mas até ok. O Galo tinha potencial para ter 7 pontos, tranquilo, mas empatou o Criciúma, deixou 2 pontos para trás. Vitória e Bahia, Bavis. Bem, o Vitória fez 2-0, chamaram a SAMU e o Bahia empatou, 2-2. Pelo que eu vi, foi um jogaço, não consegui acompanhar o jogo. Esse empate, enfim, é muito pior pro Vitória do que pro Bahia, porque o Bahia tem 4 pontos, jogou fora nesse clássico, enquanto o Vitória foi a 1 ponto em 2 jogos. Vitória que teve um jogo contra o Cuiabá adiado na última rodada. Palmeiras e Flamengo 0-0. Bia tava vendo esse jogo e aí ela falou que foi um jogo muito bom, animado dos dois lados, mas 0-0, um jogo com muitas faltas.
Enfim, bom, né, é o jogo que todo mundo espera, na teoria, né, são os dois principais favoritos ali do campeonato. Por enquanto, o Palmeiras não vai mostrando isso, mas, claro, campeonato longo, né, 4 pontos ali, e o Flamengo também é um dos que não perdeu ainda no Brasileirão. Atlético 1 a 0 no Internacional. Olha o Atlético aí, hein? Tem que tomar cuidado com o Atlético Paranaense. Na última rodada, o Atlético perdeu o jogo, caiu até a invencibilidade perdendo na Arena do Grêmio para a equipe gremista. Acho que tem 6 pontos. Todo mundo que tem 6 pontos ali, no geral, o campeonato tá muito equilibrado, né, se você olhar. Você tem Red Bull, Flamengo, que não perderam. De resto, o geral já perdeu. O Galo, que não perdeu, empatou 2. E o Fortaleza, que não perdeu, porque só jogou 2, né? Fortaleza teve um jogo adiado nessa rodada aqui, ó, contra o Criciúma, por conta da Copa do Nordeste. Enfiou 5 a 0 no Altos do Piauí, tá na semi da Copa do Nordeste. Botafogo 5 no Juventude, tava ganhando por 2 a 0, logo no início fez 2 a 0, aí teve um expulso o Juventude, o Botafogo deslanchou no segundo tempo, fez 5 a 1, fez 5 a 0, tomou um golzinho no final, e o Atlético Goianiense tomou 3, cara. Eu apostava muito no Atlético Goianiense depois do desempenho que eles tinham, não tinham perdido no ano, jogaram 3 do Brasileirão, perderam as 3. Aí o São Paulo pós-Carpini enfiou 3 a 0. Vitória, Criciúma, Fortaleza e Cuiabá tem jogos a menos, 3, né, dos 5 últimos tem jogos a menos, o que complica muito para Vasco. E o Juventude, que tem 4 pontos, mas, né, depois desse 5 a 1 pro Botafogo, vamos ver na próxima rodada se são 4 pontos mentirosos ou verdadeiros, né? Afinal de contas, venceu um Corinthians que tá muito mal no ano, empatou com o Criciúma, que é outro que tá lá embaixo também. Na próxima rodada tem Vasco e Criciúma de tarde. Flamengo e Botafogo no domingo, 11 horas. Não vou conseguir ver muito esse jogo, porque eu vou estar indo pra Neoquímica Arena. Mas, enfim, jogos interessantes. Corinthians e Fluminense é um bom jogo. Flamengo e Botafogo também vai ser muito interessante de se ver, né? Segundo contra terceiro. E vamos ver se Atlético Mineiro confirma favoritismo contra o Cuiabá. Cruzeiro e Vitória também vai ser um jogo maneiro, tá? Fortaleza e Red Bull, um jogo com muito espaço também. Tem clássico na segunda, São Paulo e Palmeiras. É isso, tá? Tamo junto, não esquece de deixar um like aqui embaixo. Próximo vídeo meu já sou eu chegando lá em Assunção. Tamo junto, até a próxima. Valeu!